Olá! Hoje vamos mergulhar num dos conceitos mais vastos e talvez mais profundos que existem, a ideia do Pai universal. Pensem nisto como uma viagem que começa na imensidão do cosmos e acaba no centro mais íntimo do nosso ser. Vamos a isso! E para começar, temos aqui uma citação que nos dá, digamos, um mapa para esta exploração. Três palavras-chave: Criador, Controlador e Sustentador. É a partir daqui que vamos começar a desembrulhar uma ideia que, à primeira vista, parece esmagadora. Então, como a própria citação sugere, o ponto de partida é óbvio, não é? O primeiro papel, o de criador. Vamos tentar perceber o que significa ser o arquiteto de toda a realidade, aquilo a que o texto chama a primeira fonte e centro de tudo o que existe. E o que é que isto quer dizer na prática? Bem, a ideia de criador vai muito para além de um simples ato inicial. Não é só criar e ir embora. É ser a origem de tudo, o designer de inúmeros mundos e, o que é crucial, a força que os continua a sustentar e a manter em equilíbrio. A escala disto é universal. Claro que isto nos leva a uma pergunta fundamental, não é? Porquê? Para que é que serve esta vastidão toda? E a resposta, segundo a fonte, é surpreendentemente pessoal. O universo não foi feito para ser um espaço vazio e frio. Foi pensado para ser um lar. Um lar para criaturas com a capacidade de se relacionar, de conhecer o divino e de retribuir esse amor. Portanto, a criação tem na sua essência um propósito relacional. Ok. Então, se o universo existe por uma relação, a pergunta seguinte é: como é que essa relação se desenrola? E é aqui que entramos num conceito central, uma espécie de diretriz para toda a vida inteligente, o chamado à perfeição. E cá está ele, o mandado supremo. Sede perfeitos assim como eu sou perfeito. Uau! Isto à primeira vista soa impossível, certo? Quer dizer, como é que seres finitos, limitados, podem sequer sonhar em atingir a perfeição de um Criador infinito? É uma pergunta mais do que justa. Mas o texto dá-nos uma clarificação muito importante sobre isto. E aqui está o segredo todo. A perfeição que é pedida não é a da infinidade, não é isso. Trata-se de alcançar o nosso potencial máximo dentro dos nossos próprios limites, na nossa esfera. E mais importante ainda, é uma perfeição de motivação. É sobre alinhar a nossa vontade com a vontade divina. E isto, de repente, transforma um comando que parecia impossível numa jornada de crescimento espiritual que faz todo o sentido. Tudo bem? Então o objetivo é alinhar a nossa vontade. Mas para isso, tem de haver uma ligação, certo? Tem de haver alguma forma de comunicação. E é aqui que entramos no coração de um dos maiores mistérios. Como é que o infinito se pode ligar de facto ao finito? Esta é mesmo a pergunta de $1.000.000, por assim dizer. Como é que uma realidade que é universal, eterna, infinita, pode ter uma presença real, tangível, dentro de uma criatura mortal que é limitada pelo tempo e pelo espaço? O texto chega a descrever isto como o mistério dos mistérios. E a resposta que o texto nos dá é absolutamente fascinante. Entra em cena o conceito do ajustador divino. A ideia é que um fragmento literal de Deus, um monitor espiritual, reside dentro da mente de cada pessoa. Esta presença interior que funciona como uma ponte, uma ligação direta e pessoal com o Pai Universal, ajudando a guiar a evolução da nossa alma. Ok, mas como é que se sabe que isto está lá? Há alguma prova? Bem, a fonte não aponta para provas externas, mas sim para experiências que todos podemos reconhecer dentro de nós. A simples capacidade de sequer pensar em Deus, aquele impulso que por vezes sentimos de o procurar e até aquele desejo de sermos uma versão melhor de nós mesmos. Tudo isto é apresentado como a manifestação desta presença interior a trabalhar em nós. E esta ideia de uma presença divina dentro de nós, muda completamente as regras do jogo. A conversa deixa de ser sobre uma força cósmica distante e impessoal e passa a ser sobre alguém profundamente pessoal e íntimo. E esta mudança de perspectiva é absolutamente fundamental. Vejam só a diferença. A ciência pode olhar para o divino e ver uma força. A filosofia, uma ideia abstrata. Mas o que nos é apresentado aqui é algo radicalmente diferente. Uma pessoa. Um pai que ama. E qual é a grande diferença? É que com uma pessoa podemos ter uma relação. E esta citação, olhem, acho que resume tudo, não acham? A chave é a reciprocidade. Conhecer e ser conhecido. Amar e ser amado. Pensem nisto por um segundo. A ideia de que se pode ter uma amizade com a primeira fonte e centro de todo o universo. É talvez o aspecto mais transformador de todo este conceito. Então, o que é que tiramos disto tudo? Para onde é que isto nos leva?
Bem, a conclusão é que esta compreensão não é o fim da história. Na verdade, é só o ponto de partida para uma jornada que nunca acaba. No fundo, o que isto nos diz é que a vida, em todos os mundos, é fundamentalmente uma grande aventura. E a busca para encontrar e compreender Deus não é um dever ou uma obrigação. É a aventura suprema, a viagem mais fascinante e recompensadora que uma criatura pode alguma vez fazer. E assim, o círculo fecha-se. Começámos lá longe, com uma primeira fonte cósmica, quase abstrata, e chegamos aqui à realização de um Pai pessoal que, na verdade, habita dentro de cada um. Essa foi a nossa viagem de hoje. E para terminar, fica uma reflexão. Se esta busca é realmente a aventura suprema, a grande questão não é se a jornada existe, mas sim qual é o nosso próximo passo nessa mesma jornada.